bom dia, galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje eu vou iniciar assim sentada porque vocês vão entender qual é o lance aí da nossa aula de hoje, né? Mas vocês vão curtir, eu sei que vocês vão curtir. Já tô até ansiosa aí com as ideias mirabolantes que surgiram aqui desse lado, tá? Pessoal, coloca o livro de vocês aí na página 135. Nós aí iniciamos aí a unidade 4, né, chamada O Corpo na Arte. Bem bonita, né, essa unidade. E aí, obviamente, essa unidade vai falar sobre o corpo, né? Tia Rosângela. Mas aí, vamos caminhar e vamos colocar esse livro na página 136. E aí nós vamos entender aí a diferença de conservadorismo e reacionarismo. Quase não sai. Reacionarismo. Qual é a diferença entre o conservadorismo e o reacionarismo, tá? Bom, o primeiro nome já diz, ele conserva. Já o segundo não. Ele quer destruir, ele quer acabar, né? Como diz aqui, ó. Assim, o reacionarismo, segundo Reed, né? Traz uma revolução às avessas e dificulta a manutenção de um campo de discussão saudável a respeito da arte e seus desmembramentos, né? Porque ainda é um pouco complicado essa questão do corpo, né? Em alguns países, em algumas culturas, em outras, até na nossa mesmo, a gente tem algumas questões aí muito pessoais em relação ao nosso corpo, já totalmente diferente, por exemplo, dos indígenas, que tem uma relação muito mais próxima com o corpo, desde a dança até a pintura corporal e tudo mais, né? A nossa cultura, ela tem uma tendência a dar um padrão de corpo, né? Todos têm que ter aquele padrão, e aquele que não tem aquele padrão, ele tem que se esconder, ele tem que ser oprimido, né? Tem toda essa questão também de estética. Mas falando aí sobre cultura, é bom a gente prestar bem atenção que o corpo, ele não está desconectado. Ele está presente na vivência humana desde a pré-história, como nós vamos ver agora. Eu só queria ler com vocês esse quadro da página 136, o primeiro, que eu achei ele bem interessante. Conservadorismo e reacionarismo. Muitas vezes, e principalmente quando se trata de arte, há uma tendência de se colocar como sinônimos os conceitos de conservadorismo e reacionarismo. No entanto, para Herbert Reed, que foi um grande crítico de arte britânico, há uma importante diferença entre esses dois conceitos. Enquanto o conservadorismo, o primeiro no caso, procura manter o que existe de positivo, instituições de conservação e promoção da arte e cultura, como os museus, por exemplo, o segundo, que é o reacionarismo, não só o nega, como também reage e se empenha para atingir o contrário, ou seja, destruir. Assim, o reacionarismo, segundo Reed, traz uma revolução às avessas e dificulta a manutenção de um campo de discussão saudável a respeito da arte e de seus desmembramentos, né? Isso não é só em relação ao corpo, não. Em relação a quase tudo da arte, a gente tem que lidar aí tanto com os reacionaristas quanto os conservadores aí. E, né? Enfim, mas é só para que vocês entendam aí, quando mais para frente, quando vocês ouvirem essas palavras, vocês já sabem ao que se refere, tá? Vamos aí então, um pouquinho mais para baixo, falar aí dessa relação desse corpo na pré-história, tá? Bom, como eu disse, não foi para vocês, ainda não veio esse ano ainda essa temática para vocês, mas da galera do 6º ano a gente conversou muito sobre a pré-história. E a gente percebeu, e como vocês também vão perceber,
isso daqui, essa escultura, não foi feita agora. Essa escultura dessa mulher que se chama a deusa de Vênus, né? Foi feita, executada na época da pré-história. Então, o homem pré-histórico não era um retardado, não era um doido, não era um macaco, né? Ele era limitado, óbvio, porque ele não tinha recursos e nem internet, nem nada que o pudesse estimular. Mas ele era extremamente criativo, extremamente ligado ao corpo. A deusa de Vênus, ela tem uma representação muito forte com a fertilidade, tanto pela figura da mulher, que ela pode reproduzir, né, a vida humana, quanto a fertilidade ligada à colheita, tá, da terra mesmo. Então, esse homem pré-histórico, ele vivia, depois que ele descobriu a arquitetura, ele vivia disso, do seu sustento, né? Então, ele era uma maneira de reverenciar aí a colheita, a terra, a fertilidade, a abundância era ligada ao corpo feminino. Olha para vocês verem que coisa legal, né? Isso já na pré-história. Aí nós vamos caminhando e vamos falar desse povo. O povo egípcio. Gente, eu tenho fascinação pela cultura egípcia. Eu acho extremamente rica, extremamente detalhista, extremamente científica, porque os egípcios, eles não tinham acesso à internet, eles não tinham acesso a nada praticamente, e eles descobriram praticamente, encaminharam ao berço da nossa civilização aí. Isso eu gosto muito dos egípcios, das descobertas e tal. Só que aqui, quando... Quer ver, ó? Bom, vamos lá. Eu tô filtrando aqui, viu, gente? Que a gente pode reduzir. Mas aqui, ó, assim, o sarcófago onde eram enterrados os corpos dos faraós continham representações diversas deles e de deuses, bem como de seus objetos pessoais e de situações cotidianas, como forma de levar ao espírito certa familiaridade, como que vivia antes de desprender-se da matéria. Nessas pinturas prevalece o princípio do ângulo de maior visibilidade, segundo o qual o rosto, as pernas e os pés das figuras humanas são representados de perfil. Somente o tronco é pintado de frente, a fim de que sejam destacadas partes do corpo para quem as vê de frente. Então, para os egípcios, né, a relação com o corpo era muito mais forte ligada à morte, porque os egípcios tinham um ritual bem chique mesmo, bem sério na morte, porque se acreditava que teria uma vida após aquela morte, né? Então a relação com o corpo aí com os egípcios era essa, mais essa, tá? Aí nós vamos descer aqui, depois desse quadro chamado aí, ó, do deus Tote e um faraó, nós vamos descer e nós vamos falar agora da relação com o corpo dos hebreus. Bom, os hebreus, como é um povo aí que derivou-se aí os judeus, e vocês sabem que eles não, se vocês não sabiam, vão saber agora, né? Eles não deixavam se desenhar a figura humana, porque para eles, se alguém a representasse aí a figura humana, era como se estivesse adorando essa figura, essa imagem, e eles não admitiam isso, tá? Pode conferir aí no parágrafo de vocês que tá bem específico aí, tá? Quer ver, olha, diferentemente da cultura da maioria dos povos, a dança entre os hebreus conservou a sua função religiosa e não foi desenvolvida no campo artístico. Mas embora haja registros, por exemplo, nos Salmos, de que os hebreus dançavam,
Ainda que com movimentos limitados, rodas, fileiras e congiros, a representação dos seres humanos era proibida no judaísmo, não havendo, portanto, registros pictóricos relativos à dança. Então, como eu acabei de explicar para vocês o motivo, né, os hebreus, os judeus, eles não tinham aí o hábito de se desenhar, ainda mais dançando, esse tipo de coisa não. Eles dançavam sim, eram cerimônias religiosas, mas registros sobre isso não se tem, tá? E aí nós vamos chegar na Idade Média. Aí na Idade Média, que nós já conversamos, né, anteriormente, a representação humana vai estar ligado a seres santos, sagrados, né? Não vai ter nenhuma outra ligação a não ser essa, como vocês mesmos já sabem disso, né? Na Idade Média, considerada a Idade das Trevas, nada passaria, né, se não fosse de acordo com a igreja, de acordo com os moldes da igreja, de acordo, enfim, com o santo, nada. E aí nós vamos aí lidar com o meu querido Leonardo da Vinci, que a chegada aí da Renascença, ele cria aí o movimento, a chegada do movimento do classicismo. E o classicismo é um movimento de arte onde é se inspirado aí nas imagens greco-romanas, porque os romanos e gregos amavam a beleza, o belo, o perfeito, né? Então aí vem Da Vinci aí trazendo um pouco, resgatando um pouco aí o classicismo. Vamos lá. Eu já estou na página 138, viu, gente? Com a consolidação do humanismo, da alta renascença, houve um resgate estético do classicismo, acabei de dizer. Ou seja, buscou-se retomar o ideal de perfeição de formas humanas cultuado pela cultura greco-romana. Assim, muitos estudos científicos foram desenvolvidos e aprofundados para que a representação dos corpos humanos fosse a mais naturalista possível, como se observa aqui do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Nas vanguardas artísticas desenvolvidas no modernismo, do começo do século XX, em razão de diversos fatores econômicos, sociais e culturais, grandes transformações ocorreram na maneira de se representar o corpo na arte. Observe a seguir dois exemplos de muitas possibilidades ocorridas. Aqui nós temos, né, um quadro de, deixa eu ver aqui, Picasso, óbvio. E esse aqui, o outro lado, é do Kokoschka. Esse é do Picasso, né? Obviamente vocês estão vendo aí uma figura humana, mas ela está meio desconstruída, porque esse é o objetivo do cubismo mesmo, né? E aqui do outro lado nós já temos um outro retrato, mas também que não, a gente sabe que não é fidelizado aí à imagem real do ser humano, né? Ele tem um toque, uma sutileza impressionista, digamos assim, né? Bom, o que a gente está falando agora? A gente está dizendo, basicamente, que o corpo, para cada momento da civilização, ele teve um propósito, né? Ele tem um propósito e muito mais. Ele vai além só do que nos fazer concretizar a pequenas rações do dia a dia ou me ajudar a estudar, me locomover. Ele tem outras finalidades, né? É isso que a gente precisa abrir a mente a partir de agora, tá? E aí, é agora onde a gente vai chegar. Nós temos aqui esse espetáculo que ele é chamado de Colônia Penal. Esse espetáculo é muito legal, porque os atores vão representando cenas de tortura aí da época da ditadura militar. Então o corpo aí, o corpo denunciando aí, né, as torturas. Então é por isso que tem um subtítulo aqui, Corpo Artístico como Instrumento Político. Então, através do meu corpo eu também consigo fazer denúncias, eu também consigo, porque é importante esse tipo de espetáculo, de manifestações, porque também traz para as pessoas conhecimento daqueles que não têm, né? Mostra a realidade realmente, que as pessoas vivem tentando abafar, dizendo que aqui não teve, né? Mas teve.
E eu acho muito importante isso ser denunciado e falado de várias formas, de diversas formas, inclusive com o próprio corpo, tá? Aqui na página 140, nós temos aí os artistas contemporâneos. Só que aqui é um pouco radical demais, tá? Esses grupos aqui, eles usam o corpo para impactar. E quando eu digo impactar, eu estou dizendo isso no sentido literal da palavra mesmo. Eles fazem queda livre, mesmo tendo todo o aparato científico e teórico de como minimizar a queda, né? Eles têm um determinado momento do espetáculo que eles se jogam mesmo no chão, de alturas diversas, e que você fica realmente, meu Deus, morreu. Meu Deus, morreu. Mas eles têm essa... por isso que o nome aqui é risco corporal, porque no caso desses aqui eles exploram o limite do corpo mesmo. Esse aqui eu já acho demais, né? Tudo que coloca em risco a nossa integridade física eu já não concordo muito, mas é uma expressão artística, não posso dizer que não, né? Bom, aí na última aula eu coloquei para vocês na abertura da nossa aula um vídeo de uma menina dançando e a imagem dela sendo reproduzida, não foi? Então foi exatamente isso, a tecnologia a serviço do movimento corporal. E aí nós estamos vendo como o corpo vai evoluindo aí, né, com a arte e ao ponto de o nosso movimento corporal, né, mover a tecnologia. Achei isso bem interessante, né? Bom, tem aqui também, na página 141, que eu já ia esquecendo, que tá escrito assim, ó, site specific, aqui, tá? É um estilo de dança contemporânea por meio do qual uma peça coreográfica é criada, por ensaio ou improviso. Resquícios aí do comédia dell'arte, né? Exclusivamente para aquele espaço onde será dançado. Esse tipo de dança se aproxima da arquitetura na medida que o criador precisa levar em consideração cada detalhe do ambiente onde atuará artisticamente. Fato que muda completamente a relação do corpo com o espaço, se pensarmos que essa criação só fará sentido se executada ali. Então, esse aqui também já é um outro tipo de vertente aí da movimentação com o corpo. Aí já vai colocar não só o corpo, mas também vai levar em conta onde esse corpo está situado, né? Interessante, não deixa de ser interessante. Então, findamos aí a explicação sobre a evolução do corpo na arte e o quanto isso vai se mudando aí de acordo com as épocas, os tempos e com as pessoas, os sujeitos mesmo que estão vivenciando o corpo. E aí hoje eu vou explicar para vocês por que eu estou dando aula hoje sentada. Que geralmente eu não fico sentada, né? E vocês veem que eu tô aqui me mexendo, porque eu tenho dificuldade de me manter quieta. Mas enfim, olha só. Tem essa página aqui, a 143, e nós, na aula passada, nós começamos aí falando sobre as pessoas com necessidades especiais físicas, né? E vocês vão fazer essa atividade aqui, só não vão fazer a número 2. A número 2 vocês não vão fazer, tá? A número 2 não. Vocês vão fazer a número 1, vocês vão fazer a número 3 e a número 4 é a que vai explicar a vocês porque eu, Rosângela, estou sentada na minha cadeira. Então, a 1 e a 3 eu vou deixar vocês lerem, mas a 4 eu vou ler para vocês e explicar como eu quero e ainda nesta aula, tá? Se você está sem uniforme, meu querido aluno e minha querida aluna, você vai precisar pôr o seu uniforme. Se você ainda não penteou o seu cabelo, você também vai pentear o seu cabelo, tá? Vamos lá. A dança pode ser adaptada conforme a necessidade de cada pessoa. Vamos experimentar dançar sentados? Siga as orientações e explore os movimentos com apenas algumas partes do corpo. Sente-se, não sou eu não que vou dizer, viu? Tá dizendo aqui já. Sente-se em uma cadeira com encosto, apoie os pés no chão.
você movimentará apenas o tronco, braços e cabeça. Então essa parte aqui eu posso mexer tudo, eu só não vou manter meus pés no chão, tá? Pernas e pés ficarão imóveis, atuando apenas como apoio. Faça movimentos amplos e lentos com o tronco. Você pode ir para frente, você pode ir para trás, você pode ir para o lado, para o outro, tá? Movimentando-o em círculo da direita para a esquerda. Movimente o ombro direito para a diagonal oposta. Depois estique o braço direito para frente. Mantenha-o esticado e leve-o em cima da cabeça no movimento contínuo. Bom, aqui ele vai dizendo para você o que você vai fazer. Mas depois que você praticar tudo que ele está falando ali, o que você vai fazer? Aí vai entrar a parte do vídeo, né? Eu não ia pedir para você colocar aí a sua roupinha sem um objetivo. Então, você vai colocar aí o seu uniforme e vai fazer um vídeo. Você vai escolher uma música de sua preferência, né? E vai criar uma coreografia sentado. Como é ter a sensação de não conseguir mexer as pernas? Hoje nós vamos ter essa sensação, porque nossos pés e nossas pernas vão ter aí só o apoio, vai servir só de apoio, eles não vão poder se mexer. Eu só vou mexer meu tronco, meus braços, meu pescoço, meu ombro, só, certo? Vocês vão fazer aí esse vídeo no máximo, um minuto e meio, né? Porque vocês sabem que o tempo no WhatsApp é curto, né? Para este momento. Então, eu quero também esse vídeo para a nossa aula de hoje, certo? Vou querer as questões da página 143, a 2 não. Então, vocês vão fazer só a 1, a 3 e o exercício 4, certo? E, obviamente, a página 144 e 145, se der tempo, que eu prefiro que vocês se dediquem aí ao vídeo, certo? Eu quero ver as apresentações, porque eu acho muito interessante a gente falar dessas pessoas, abrir a conscientização que o corpo, a limitação não está no corpo, mas sim na mente. Grande beijo, até a próxima, se Deus quiser.